Olá! Hoje a gente vai embarcar numa saga que, olha, é de tirar o fôlego. Uma jornada que atravessa milênios, que começa nas areias do nosso próprio planeta e vai até a origem de toda a realidade. Tudo isso seguindo uma linhagem de mentes geniais que ousaram questionar absolutamente tudo. E o ponto de partida é esse aqui. Isso não é só sobre encontrar ruínas antigas, não. É sobre uma busca pela redenção da humanidade. Uma missão para redescobrir um poder que foi esquecido. Um poder que pode literalmente mudar o nosso destino para sempre. A nossa exploração hoje vai passar por 5 grandes momentos. A gente começa com o segredo das pirâmides, depois mergulha de cabeça numa guerra pelo nosso sistema solar, descobre uma herança cósmica surpreendente, viaja por outras dimensões e, no final, chega na resposta definitiva sobre a própria existência. Ok, vamos começar essa história. Tudo se inicia no ano de 2347, com a doutora Vitória Sharma. Ela era uma cientista que apresentou uma teoria, assim, tão radical, mas tão radical que balançou tudo que a gente achava que sabia sobre história e sobre física. A teoria da Vitória era de uma audácia incrível. Ela basicamente disse: esqueçam as tumbas. As pirâmides seriam, na verdade, usinas de energia de uma rede global. Uma civilização super antiga e avançada teria dominado a transmissão de energia sem fio, uma tecnologia que se perdeu depois de um desastre gigantesco e ficou, literalmente, enterrada debaixo dos nossos pés. E o conceito-chave por trás de tudo isso é a energia gravitacional sem fio. Pensa bem, em vez de queimar coisas ou de dividir átomos, a teoria da Vitória sugeria que seria possível manipular a própria gravidade em nível quântico. Isso seria transformar a força que molda o universo numa fonte de energia limpa e infinita. Bom, uma ideia desse tamanho precisava de uma ferramenta igualmente grandiosa para ser provada, né? E foi aí que, com o financiamento da visionária Lady Aurora Sterling, nasceu o projeto Horus. Imagina um anel de 660 quilômetros embaixo do Saara, feito para desvendar os segredos do universo e achar as partículas que provariam que a Vitória estava certa o tempo todo. Mas, bem quando a humanidade estava prestes a destravar os segredos do passado, o futuro chegou. E chegou de um jeito bem hostil. Uma ameaça vinda lá das estrelas transformou essa missão de descoberta numa luta desesperada pela sobrevivência. Olha só a velocidade com que tudo aconteceu. Em 2375, uma única sonda é vista. Um ano depois, ela é destruída com a tecnologia que mal tinham acabado de descobrir. Mas aí, em 2378, não era mais uma sonda. Era uma frota de guerra inteira, que nos jogou numa guerra total. A humanidade teve que transformar uma descoberta arqueológica numa arma de defesa e rápido. E essa imagem aqui ilustra a situação perfeitamente. A gente estava em total desvantagem numérica, mas tínhamos uma vantagem tecnológica absurda. Enquanto os invasores usavam força bruta com naves gigantes e canhões de plasma, as naves humanas, usando a tecnologia gravitacional, eram super ágeis, seus escudos dobravam o espaço-tempo e a arma principal era de uma precisão cirúrgica e devastadora. A guerra, por mais terrível que tenha sido, acabou levando a uma descoberta ainda mais profunda. Ao decifrar os segredos das pirâmides para poder se defender, a humanidade descobriu que os construtores originais, bem, não eram quem a gente imaginava. E aqui que está o ponto crucial. Os construtores da rede, uma raça que ficou conhecida como os arquitetos, tinham um DNA em comum com a gente. A guerra não foi só uma luta pela sobrevivência, ela foi um gatilho. Ela ativou um potencial que estava adormecido no nosso próprio código genético, uma herança deixada por eles. Agora a gente dá um salto gigantesco no tempo. Com o tal gene do arquiteto ativado, a exploração mudou de foco. Os descendentes da Vitória não estavam mais buscando apenas estrelas, eles estavam buscando entender a própria estrutura da realidade, viajando por dimensões. E essa transcendência não foi da noite para o dia, sabe? Foi um processo. Começou com ativação genética, claro. O próximo passo foi dominar o que eles chamaram de escalas nêuron, que é basicamente uma camada subquântica da realidade onde pensamento e matéria se encontram. Dominar isso foi a chave para acessar dimensões mais altas, planos de pura consciência, até chegar na transcendência final, no paraíso. E no final dessa longa linhagem de exploradores, a gente encontra a Pietra. Ela não herdou só a genética, ela herdou a curiosidade insaciável dos seus ancestrais. A vida dela se tornou uma busca por uma única resposta: o que existe além do limite final da realidade que a gente conhece. E essa busca levou ela, junto com seus ancestrais que já tinham transcendido, à conclusão de toda essa jornada.
Bem no limiar da existência, eles se prepararam para encontrar a origem de absolutamente tudo. Lá no limite da existência, eles acharam uma estrutura ainda mais fundamental que as escalas neurônio, as escalas Pidai. Na 10ª dimensão, que é um plano de pura energia, eles realizaram o experimento final. A ideia era simples, mas ao mesmo tempo profunda. Concentraram uma quantidade imensa de energia nessa estrutura primordial e ver o que acontecia. E a resposta que eles encontraram foi tudo, a fonte de toda a existência. Não era uma teoria, não era um conceito, era a origem consciente de todas as realidades, pulsando no coração do cosmos. A fonte, então, recompensou essa busca. Eles foram transformados em seres de energia pura, com um propósito totalmente novo. Se tornaram os guardiões do equilíbrio. O papel deles agora é manter a harmonia cósmica, guiando outros que buscam a verdade e garantindo que o equilíbrio do universo nunca seja quebrado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no final. Essa saga, que começou com pirâmides e terminou na fonte de tudo, sugere uma conexão muito profunda entre a nossa consciência e a realidade. E se isso for verdade, qual é o limite do nosso próprio potencial? Talvez a jornada para todos nós esteja apenas começando.